a gravação do programa, quando era gravado, às 10h30, porque na sequência já tinha que o Gazeta Alerta ao vivo. Então nós não tínhamos tempo para fazer um programa gravado perfeito, sem erros. Por quê? Porque nós não tínhamos tempo. Se a gente fosse respeitar a beleza do sinal de internet, nós estaríamos lascados. Então tinha que tocar a coisa como a coisa vinha. Então nós avaliamos o seguinte: ora, se de maneira gravada a situação é esta, então vamos fazer ao vivo, que pelo menos a gente tem a qualidade da participação do telespectador. O telespectador sempre contribui com boas perguntas, com boas observações. Então vou pedir até para a produção colocar o telefone novamente, aí o número que você pode mandar o seu WhatsApp aqui, porque o entrevistado dos 2 primeiros blocos do programa é uma pessoa que tem muito a dizer. Tem muito a dizer. Eu falaria até, que a Câmara de Vereadores de Rio Branco vive um momento de gigante, né? A Câmara de Vereadores de Rio Branco, com todos os problemas que existem, ela se agigantou do ponto de vista político, com essa possibilidade, agora real, de que seja oficializada uma abertura do processo de impeachment do prefeito Tião Bocalon. Por quê? Porque a advogada que entrou com o processo, a advogada Joana Dark, entrou com o processo. Isso aí foi visto não foi isso que aconteceu? Pelo menos foi o que foi noticiado aí. Parecer do jurídico da Câmara de Vereadores diz que não tem, do ponto de vista técnico, jurídico, nenhuma incorreção. Então há sustentabilidade jurídica. Então agora o processo é político. E vamos lembrar que o prefeito Tião Bocalon abriu mão de fazer política na Câmara de Vereadores logo no início do mandato. Não é? Não quis maioria, não, ali eu quero 17 pessoas fiscalizando o prefeito. Pois é. E pessoas próximas ao prefeito Tião Bocalon, diante desse novo cenário, articulam de forma quase desesperada para tentar neutralizar esse movimento. Por isso que eu estou dizendo que a Câmara de Vereadores, com todos os problemas que nós vamos conversar aqui com a pessoa que é responsável para resolver problemas ali, com todos esses problemas, a Câmara de Vereadores, do ponto de vista político, se agiganta. Se agiganta. Quem vem conversar conosco? Presidente da mesa diretora, vereador Eni Lima. Presidente, boa tarde. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, Taana. É um prazer estar aqui com você na primeira, entrevista da volta do Gazeta Entrevista aí, ao vivo e direto. É um prazer, estar aqui com você e um prazer também falar com a nossa população de Rio Branco, do nosso estado, para dar explicações aí nesse momento difícil que passa a nossa política do nosso estado, envolvendo aí a Prefeitura e a Câmara Municipal. Bom, e presidente, a gente está aqui à sua disposição para esclarecer os fatos. Então vamos lá. Eu queria que o senhor nos informasse, a partir de agora, como é que vai funcionar a ciranda? Como é que a roda gira a partir de agora, presidente? Bem, é o seguinte, a denúncia foi feita, não foi por um membro da Câmara Municipal de Rio Branco, foi feito por uma pessoa pública que qualquer pessoa, qualquer cidadão do nosso município pode pedir o impeachment do prefeito, o impeachment do presidente da Câmara, o impeachment do governador, o impeachment do presidente, pode ser feito, E não partiu da Câmara, partiu de um cidadão. O cidadão é a advogada Joana Dark Valente Santana, que entrou na sexta-feira passada, entrou com esse pedido de impeachment do prefeito Tião Bocalon, tendo em vista os acontecimentos envolvendo o secretário de Saúde e
Peraí, presidente, deixa eu só tentar lhe ajudar. O pedido da advogada, primeiro é preciso dizer o seguinte, porque só para tirar qualquer dúvida do telespectador, ninguém está falando, a advogada Joana D'Arc não falou que o prefeito Tião Bocalon desviou dinheiro público, que ele roubou, ninguém está falando isso. O que a advogada está argumentando é que houve crime de responsabilidade, porque o prefeito, diante de uma denúncia de assédio sexual por conta do secretário de saúde, Frank Lima, o prefeito não agiu da maneira como deveria. Sintetizando, é isso. Então, o prefeito tinha que ter tomado atitudes e, no entendimento da advogada, o prefeito não tomou. Como gestor público, ele teria que ter tomado umas atitudes. Isso. Então, o processo é político-administrativo, certo? Político-administrativo, né? Situações, como você explicou, que ele poderia ter tomado, não tomou e demitiu uma funcionária da prefeitura que estava fazendo, né, por ele autorizado a fazer uma investigação sobre o fato. Bem lembrado. E gerou todo esse problema, né? A sociedade foi aí, falou um monte de coisa e tal, e ela fez esse pedido. Aí entrou na nossa casa e nós temos aqui o regimento interno, nós temos a lei orgânica do município, que fala sobre isso. Mas o mais importante, e para a população de Rio Branco, é que nós temos, né, uma resolução, um decreto, né, presidencial, presidente da República, né, de armando aquele edifício, que eu particularmente, eu acho que você e minha população e muitos advogados do nosso estado não sabiam que existia essa lei de 1967, que dá um rito de como é o impeachment do prefeito, né? É uma lei federal e que lá diz, né, acima do nosso regimento e da nossa lei orgânica, ela diz lá qual é o rito. E o rito é bem específico. Eu posso até ler aqui rapidamente para você, né? De posse da denúncia, eu, presidente, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a comissão permanente com 3 vereadores sorteados entre os presentes, os quais elegerão desde logo, na presente sessão, o presidente e o relator. Então presidente, me perdoe, deixa eu só reforçar aqui. O que vai acontecer amanhã na Câmara de Vereadores, por maioria simples dos presentes. Então, se todos os 17 estiverem lá, ou se tiver 9 votos, o processo vai para frente, não é isso? E aí? Porque aí é a maioria. Né? Mas também, se tiver 9 vereadores presentes e for 5 a favor, também vai para frente. Mas se for 5 contra, para aqui, manda arquivar o processo, tranquilo, entendeu? Então, é a maioria simples, não é a maioria absoluta. Se fosse a maioria absoluta, era 9 votos. Mas é a maioria simples, então, com qualquer quórum que esteja presente na sessão, acima de 9 votos, a gente bota para votar e o favor ou contra, né, é o que o plenário decidir, é o que a gente vai fazer. E aí, montada essa comissão, formada por 3 vereadores, não é? A partir daí, como é que segue o trabalho? É o seguinte, se for votado a favor do impeachment, né, já na mesma sessão, naquela mesma hora, ali, amanhã mesmo, eu já faço o sorteio, tá? Já pego 3 vereadores que foi sorteado, já monto a comissão com o presidente, com o relator e com o vogal, para que no prazo de 30 dias ele apresente o resultado disso para nós e nós voltamos a nos reunir aqui
e votamos o impeachment do prefeito ou não, né? Que será encaminhado aí para o Ministério Público, se for o caso, enfim, né? Se for. E aí a gente já vai tratar do impeachment e afastamento do prefeito, se for aprovado. Né? Se for aprovado, a gente já vai tratar do. Aí já vamos anunciá-lo e vamos pedir o seu afastamento. E, logicamente, ele vai ter as suas defesas e tal. E aí é o processo jurídico. Ô, Né? presidente. Aí o processo jurídico saiu daqui, é processo jurídico. Presidente, o senhor lembrou bem, eu até peço desculpas ao telespectador, que eu me esqueci desse detalhe que é importante. Foi a corregedoria da prefeitura estava investigando essa denúncia de assédio sexual por parte do suposto assédio sexual por parte do secretário Frank Lima. E aí as denúncias de que estava havendo coação por conta do trabalho da corregedora. A corregedora foi exonerada, a Janice Lima. Inclusive, nós tentamos contato com a Janice e ela, de forma prudente, se negou a dar entrevista. Se negou a dar entrevista, para ver como uma coisa é séria. Então, e aí a advogada Joana Dark, diante de todos esses elementos, entrou com esse processo e a coisa tem fundamento jurídico. Eu quero saber do senhor o seguinte, presidente. Diante do parecer do jurídico da Câmara, de que do ponto de vista legal, do ponto de vista formal, não há nenhum erro na matéria proposta, o senhor se sente pressionado em conduzir esse processo agora, que do ponto de vista jurídico a própria Câmara já disse que não tem problemas? Não, de maneira nenhuma, não me sinto pressionado, nem pela população, nem pelo prefeito Tião Bocalon, e nem um vereador, porque não partiu da Câmara. Né? Eu acho que isso aí tem que ficar bem claro para a população de Rio Branco, que não partiu da Câmara. Mas, presidente, a Câmara tem trabalhado de comum acordo com a Prefeitura. Mas que mal teria? Presidente, que mal teria se tivesse partido da Câmara? Não ter partido da Câmara já não é um problema? É um problema. Mas se tivesse partido da Câmara, o processo seria outro, entendeu? Entendi. O processo seria outro. Como partiu de um cidadão, o processo é outro. Como é que você quer, como foi dado o parecer? Porque nós pedimos tudo, isso é muito rápido. Então, já era para mim ter lido na terça-feira, já era para ter formado na terça-feira, mas a proponente, ela esqueceu alguns documentos para mandar e pediu para nós juntar. Aí nós fizemos essa juntada, tudo direitinho, para não ter problema, e colocamos para a nossa procuradoria dar o parecer, porque nós não íamos colocar uma coisa aqui na mão dos vereadores sem eles saber o que estava acontecendo, o que estava votando e por que estava acontecendo aquilo, e qual é a legalidade disso, que até eu fui pego de surpresa quando me falaram dessa lei, dessa resolução presidencial, federal. E nós fizemos tudo dentro da legalidade. E pedimos o parecer da nossa procuradoria, que chegou na sexta-feira, de manhã foi entregue na quinta, mas de tarde a gente já colocou à disposição no nosso site já o parecer. O parecer é simples. O parecer não é um parecer jurídico, é um parecer político, né? Onde o nosso procurador ele fala muito claramente, né? Eu posso até ler para você e para a nossa população. Por outro lado, não cabe a esta procuradoria, que é jurídica, opinar se existe ou não índice de prática de infração política administrativa pelo prefeito. Sem dúvida. Pois se trata de questão que foge ao prisma estritamente jurídico. Correto. Assim, inclui-se no juízo político dos vereadores, né? Quanto da deliberação sobre a admissibilidade da representação, artigo 5º, 2 do decreto número 201 de 1967, que é isso que eu estou falando para você. Perfeito. Presidente, na verdade, eu acho que o senhor se enganou quando o senhor for falar um pouco antes de o senhor ler. O senhor falou que o parecer da Câmara
Não era jurídico, era político. Na verdade, é o contrário, né? Não é político, é jurídico. Ele se exime de fazer... Não é jurídico, é político. Político administrativo. É isso que ele vai dizer aqui. Tudo bem, tudo bem. Vou terminar. Se existe indício de prática de infração, é político administrativo. Perfeito. Entendeu agora? Tudo bem. Ô, presidente, tem aí várias... Você me perguntou isso agora. É simples ou como é que é? Não, é simples. O presidente... Absoluta, que eu estou aqui meio... Não, a maioria simples ou absoluta? Ah, entendi. Perfeito. Isso. É a maioria simples, não presidente, absoluta. Presidente, tem várias mensagens aqui. E tem uma aqui que eu vou deixar para que o senhor responda no segundo bloco, que nós vamos ter que fazer um intervalo. Diz o seguinte: boa tarde, Itaã, e boa tarde, presidente Anny Lima. Alguns dizem que essa situação na Câmara, ela se dá porque os vereadores queriam cargos na administração e Bocalhon não cedeu. O que o vereador tem a dizer sobre isso? Quem falou isso aqui, quem fez a pergunta foi Francisco Pantio. E aqui eu faço referência a uma entrevista que o prefeito Tião Bocalhon deu, acho que em junho, para o jornalista Luciano Tavares, em que ele fala o seguinte: olha, quem está falando em impeachment de Bocalhon é porque Bocalhon não atendeu a nenhum desejo, a nenhum pedido. O senhor concorda com esse raciocínio, presidente Anny Lima? Mas eu quero que o senhor responda após o intervalo. Nós vamos continuar a conversa aqui com o presidente da Câmara de Vereadores de Rio Branco, vereador Anny Lima.